Oi, gente, vamos assistir e comentar o Alexandre de Moraes desmontando por completo a tese do André Mendonça? Vamos lá, vamos assistir, vamos comentar, vamos. A posição do ministro Flávio Dino, mas apenas um esclarecimento. De fato, não há precedentes de prorrogação. É tão inusitado o que aconteceu de se recusar a receber requerimento e segundo relatos de parlamentares, se recusar a conversar com os parlamentares sobre a questão, porque me chegou, e vários despacharam comigo, que haveria uma disposição de uma prorrogação de fato por 30 dias, mas não conseguiram conversar para chegar a esse consenso. Então, de fato, é inédito e inusitado. Eu, já pedindo todas as vênias ao ministro André, já digo de cara, para mim aqui inexiste direito líquido e certo. O próprio relator, na sua fundamentação, leu que tem ata notarial, que um parlamentar não conseguiu conversar com o outro e que não foi recebido. Veja, isso demandaria prova. E a Constituição, no artigo 5º, inciso 69, 69, perdão, ela é extremamente objetiva. Só cabe mandado de segurança quando há direito líquido e certo, ou seja, não há necessidade de prova. Então, eu já afastaria aqui o mandado de segurança já por esse primeiro ponto. O segundo ponto, presidente, o segundo ponto é mais grave ainda, e já foi muito bem detalhado pelo eminente ministro Flávio Dino. A Constituição, ela coloca um requisito objetivo e coloca um requisito de restrição, seja do exercício do poder, seja do abuso do poder. Prazo certo. A Constituição não fala prazo certo mais prorrogação. A Constituição não fala prazo certo que a comissão entender certo. A comissão fala prazo certo. No prazo certo, a comissão parlamentar de inquérito tem que produzir as provas e realizar a investigação que entender é necessária. Olha, o Supremo Tribunal Federal aqui tem, já desde 88, 3 décadas de interpretação das comissões parlamentares de inquérito, exigindo o cumprimento do prazo certo. E, excepcionalmente, permitindo a prorrogação nos termos regimentais. Ou seja, a partir da instauração, e foi citado pelo eminente ministro André, o precedente, e há vários precedentes, mas um último precedente de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, para instauração, a necessidade do preenchimento dos requisitos. É o direito da minoria. Só que um dos requisitos é o prazo certo. E por que isso, presidente? E basta analisar os anais da Constituição, e basta analisar todas as comissões parlamentares de inquérito, ou assemelhadas, que existem no mundo. Por que prazo certo e eventual e excepcionalmente a permissão de prorrogação pela própria Casa Legislativa, seja no Brasil, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos? Porque a instauração com prazo certo e fato determinado é um direito da minoria. A prorrogação é um direito da maioria. Isso quem estuda comissões parlamentares de inquérito sabe, sob pena da minoria constantemente atravessar a maioria, desrespeitar o regimento interno, para ad eternum desrespeitar o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, que estabelece prazo certo. Mas está muito claro, pelo menos para mim, que a CPMI do INSS, ela visa causar desgastes no governo e não tem o menor interesse de fato, descobrir os envolvidos. Sabe por quê? Porque quem ignorou os avisos dos técnicos do INSS foi o governo Bolsonaro. Quem aprovou as medidas de desregulamentação que favoreceram o escândalo do INSS foi o senhor Paulo Guedes. No entanto, a CPMI não arguiu com força o senhor Paulo Guedes. Não era prioridade. Não arguiu com força os membros do governo Bolsonaro que ignoraram os avisos que deveriam ter sido seguidos e não foram investigados. Por quê? Porque essa CPMI ela é teatro político que visa causar desgaste no governo Lula e por isso ficaram focando no Lulinha. E querem a prorrogação porque querem ampliar o resultado eleitoral. Até porque eles sabem que se a CPMI não for prorrogada e
a disputa política acontecer e a esquerda mostrar as evidências, pega muito mal para eles. Eles querem espaço de teatro, porque se a gente for trazer quem foi que aprovou mecanismos que fizeram a explosão do escândalo, o governo Bolsonaro. Quem foi que se beneficiou, não é? Do esquema? Empresas. Essas empresas botaram dinheiro na campanha de quem? De bolsonaristas. Então, assim, eles não querem que isso seja conhecido. Eles estão tentando evitar. Isso não vai estar no relatório da CPMI. Vou antecipando. Não vai estar. Entenderam? Então isso é muito importante de se compreender. E não importa qual minoria, como bem disse o ministro André, bem disse o ministro Flávio Dino, a minoria de hoje é a maioria de amanhã. Isso é democracia. Mas seja a minoria de hoje, seja a maioria de hoje, ou ambas de amanhã, devem saber que a instauração da CPI, presente os requisitos, é um direito da minoria. A prorrogação é um direito da maioria. Exatamente por isso, o regimento interno disciplina e as presidências da casa têm essa função. Transformar o direito da minoria ou ampliar o direito da minoria a sucessivas prorrogações automáticas é simplesmente ignorar o que é uma CPI nos termos do parágrafo 3º do artigo 58. Ainda, presidente, a Constituição estabelece fato determinado, seja para instauração, seja para prorrogação nos termos regimentais. E há um último ponto, e com isso termino, presidente, e essa casa que é pacífica nisso, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, se já não bastasse todas as inconstitucionalidades e ilegalidades pretendidas, mas essa casa é pacífica ao afirmar, não cabe ao Supremo Tribunal Federal interpretar normas regimentais. O eminente ministro André, aqui data vênia à posição de Sua Excelência, mas o último tópico do seu voto foi exatamente uma interpretação dos 3 regimentos, do regimento do Congresso, do regimento do Senado e do regimento da Câmara. Vejam, o ministro André deu a sua interpretação. Disse, o regimento do Congresso é omisso, passa para o regimento do Senado e se aplica o da Câmara. O ministro Flávio disse, o regimento do Congresso não é omisso. Estamos a interpretar os regimentos do Congresso, da Câmara e do Senado? Ambos, nas suas fundamentações, cada uma chegou numa conclusão, mas precisaram interpretar o regimento das 3 casas. E o ministro Flávio bem recordou, nós admitiríamos a interpretação de um poder externo ao nosso regimento? Não. Eu já respondo. Não. O Supremo Tribunal Federal jamais admitiria a interpretação de um regimento interno deles por um outro. E óbvio que não poderia. Mas, enfim, isso mostra o seguinte. O pessoal está tentando de todas as formas no Congresso, porque a gente sabe o que essas CPMIs são. Elas são um teatro político. Embora algumas pessoas de esquerda conseguiram trazer na CPMI, e eu mostrei aqui, os verdadeiros envolvidos. No escândalo do Banco Master, eu mostrei que os verdadeiros envolvidos são Roberto Campos Neto, seus apaniguados lá, os indicados do Bolsonaro, né? O Fabiano Zetter botou dinheiro na campanha do Bolsonaro, do Tarcísio. Então, teve gente na CPMI que mostrou a verdade. O PowerPoint verdadeiro, que tem vídeo meu mostrando. Mas o que as CPMIs, tanto do INSS quanto do Banco Master, querem fazer, controladas pela direita e pelos bolsonaristas, e pelos ditos centrão, é teatro político. É evidentemente que é teatro político para tentar causar danos no governo Lula. É muito evidente isso. Aqui, a separação de poderes, check and balances, a restrição judicial. Então, presidente, o ministro André tinha pedido a palavra? Não. Então, presidente, por todos esses argumentos, pedindo todas as vênias ao eminente ministro André, reiterando que esse é o primeiro precedente sobre uma eventual
automaticidade de prorrogação não autorizada pela Constituição, quando diz prazo certo, e no caso concreto, não autorizado também pelo fato determinado, porque o que se pretende, se demonstrou nas últimas semanas, é simplesmente burlar o fato determinado. Eu voto pelo não referendo da medida, e se a Corte entender que seja o caso, uma vez que os debates já estão e serão completos, já voto pelo indeferimento ou pelo não provimento do mandato de segurança. Pois é, tá muito evidente o interesse político, né, nessa CPMI, gente. Muito evidente. Bem, mas eu achei a argumentação do Alexandre de Moraes excelente. Ele foi realmente muito bem. Eu vou mostrar também a argumentação do Flávio Dino, né? Gente, e se você quiser ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, tem um link no comentário fixado. Você começa com a comissão de 20% a cada venda de curso meu que defende ideias de esquerda. E você não vai gastar R$1. Você vai no site do Hotmart, que é a maior plataforma do mundo de cursos online. Se cadastra gratuitamente, sim, não 0800, não custa nada. E depois de se cadastrar, você com um clique, você pode se tornar afiliado, vai ter link seu dos meus cursos e começa com a comissão de 20%. Só que se você conseguir 13 vendas, e esse é o ano de fazer o 13, você manda para mim o aviso de que conseguiu fazer 13 e eu modifico a sua comissão para 40%. Você me diz seu nome, né, o seu e-mail de cadastro, e eu modifico a sua comissão para 40%. Você vai passar a ganhar 40% de comissão em cada curso. É uma oportunidade excelente, torço para que vocês entrem nessa oportunidade, engajem com essa oportunidade. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se torna membro, apoiador, pode mandar um pix para andretj@terra.com.br, e se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração, gente. Tchau, tchau.